dia, pessoal. Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos então para mais uma de nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre um acontecimento muito importante para a história da América, tá? Que foi a independência dos Estados Unidos da América. Esse evento, pessoal, é extremamente importante porque ele tem uma relação muito grande com outros acontecimentos mundiais. E ele também vai meio que estimular outros processos importantes aqui para nós americanos. Muito bem, a gente já vinha conversando que o século XVIII, os anos 1700, eles foram extremamente importantes por conta de uma série de processos revolucionários que nós tivemos, tá? O último desses processos que nós estudamos foi o Iluminismo, que foi uma revolução no campo das ideias, das ciências, da pesquisa. E como eu havia dito a vocês, o Iluminismo ele vai estimular uma série de outros acontecimentos de ordem política, de ordem econômica, social, pelo mundo inteiro. E talvez um dos primeiros acontecimentos fora da Europa e que foi influenciado pelo Iluminismo que ocorreu lá, foi a independência dos Estados Unidos, certinho? Vamos lá compreender então? Esse assunto vai ser dividido em duas partes, tá? Para ficar melhor compreendido. Vocês estão visualizando aí agora um mapa do continente americano baseado na divisão da colonização, para a gente poder se situar um pouquinho. Vejam só, nós aqui no continente americano temos uma diversidade muito grande de culturas, inclusive a diversidade linguística, Nós falamos o português aqui no Brasil, enquanto que em outros países aqui ao nosso redor falam-se outras línguas. Isso é fruto da colonização. Então, só para vocês se lembrarem, o que era a América na entrada do século XVIII, ou seja, na entrada dos anos 1700. Nós tínhamos o Brasil, o que hoje corresponde ao Brasil, colonizado pelos portugueses, por isso nós falamos português. No mapa vocês estão vendo aí a gente de amarelo. Nós temos essas áreas nesse tom rosado aí, que foram as áreas de colonização espanhola. Então, todos esses nossos vizinhos aí, Argentina, Paraguai, Uruguai, até lá em cima no México, são países que falam espanhol por conta de sua colonização. Essas áreas que estão de azul foram as áreas de colonização francesa, tá? Corresponde hoje ali a uma parte do que é os Estados Unidos, que adquiriram um território, uma parte do Canadá, etc e tal. Tivemos algumas áreas de colonização holandesa também, vocês estão vendo? Tá vendo aqui na América do Sul? E tivemos as áreas de colonização inglesa, que é essa que está em verdinho-limão, que é o que nos interessa agora. Vejam, então, que o território colonizado pela Inglaterra não é exatamente o território que corresponde aos Estados Unidos hoje. Nós vamos falar sobre esse território, essa pequena faixinha verde que está aí em contato com o oceano, onde vocês estão vendo escrito aí 13 colônias. A área ocupada pela Inglaterra, então, até o início do século XVIII era essa, dividido em 13 territórios coloniais comandados, portanto, pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, certinho? Vamos lá. Aí vocês estão vendo agora o que é o território atual dos Estados Unidos. Esse é o mapa dos Estados Unidos, que só ficou desse tamanho depois desse processo de independência que nós vamos estudar hoje, tá? No momento que nós entramos no século XVIII, tá? O território que era comandado, que pertencia à Inglaterra, é esse que está em vermelho. Vocês estão vendo aí as 13 colônias inglesas e o que é os Estados Unidos hoje em dia, tá? Vocês estão vendo a divisão em 13 territórios. Observem que uma situação extremamente importante era uma diferença que havia entre o modo de organização dessas colônias. As colônias do norte, portanto a parte de cima e conversando New Hampshire, Massachusetts, New York, Pensilvânia, essa parte do norte tinha características um pouquinho diferentes. A parte do centro aí, a Delaware, Maryland, parecia-se um pouco com a do norte, mas com alguns traços semelhantes às do sul. E a partir da Virgínia e território da Virgínia, da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, tinha uma outra característica e essa diferença entre as colônias do Norte e do Sul vão ser muito importantes para o processo de independência. Vamos compreender então quais eram essas diferenças. Esse perfil da colonização inglesa, vejam, as colônias do Norte.
Pela característica que essas colônias tinham de clima, de solo, relevo, vegetação, uma série de outras características, essas colônias do norte, elas eram relativamente autônomas. O que significa isso? Elas obedeciam às ordens da Inglaterra, sim, porém elas tinham alguma liberdade para tomar suas decisões políticas. Economicamente também era um outro fator. Como o clima, solo dessas regiões não era muito propício para a agricultura em grandes proporções, eles desenvolviam somente aquela agricultura familiar, aquela agricultura voltada para o mercado interno, ou seja, só para o seu sustento. Não era aquela agricultura voltada para exportação, para vender grandes quantidades. Isso fez com que eles se desenvolvessem, como a gente diz, uma economia que se desenvolveu para dentro, para eles próprios, certinho? Outra característica das colônias do norte vai ser o tipo de colonização que acontece lá. A maioria das pessoas que foi para essa parte do norte veio ali da Inglaterra, sobretudo de outras partes da Europa, em busca de reconstruir sua vida. Sobretudo porque lá eles estavam fugindo de perseguições religiosas. Por isso que vocês vão ver que a característica, por exemplo, das igrejas protestantes, de origem puritana ou de origem luterana, nessa parte do norte é muito intensa, tá? Então foram pessoas que vieram para cá não exatamente com a intenção de vou explorar e enviar coisas para a Inglaterra, não, vieram com a intenção de ficar, a chamada colonização de povoamento. Terceira característica das colônias do norte, eu já disse, vou repetir agora, economia voltada para o mercado interno. Eles não praticavam agricultura com a intenção de vender para o exterior, mas sim de se abastecer. Isso fez com que logo a economia deles começasse a desenvolver outros mecanismos que não só a agricultura. A industrialização lá vai acontecer primeiro, mas só depois da independência. Por último, já que eles não tinham uma agricultura em proporções tão grandes, eles não dependiam da escravidão, ou seja, os escravos africanos que foram para o território que hoje corresponde aos Estados Unidos, a maioria dessas pessoas se concentrou nas colônias do sul, não nas colônias do norte. Então este povo desenvolveu um hábito, um modo de vida que culturalmente não valorizava muito a questão da escravidão. Vocês vão ver que pós-independência isso faz toda a diferença. Vamos passar agora às colônias do sul. Contrário das colônias do norte. Elas tinham uma maior dependência em relação à metrópole. Quem era a metrópole? Inglaterra. Por quê? Porque a colonização nas partes do sul não foi uma colonização de povoamento, ela foi uma colonização de exploração, parecida com aquela que aconteceu dos espanhóis, né, em algumas partes aqui dos nossos vizinhos, e dos portugueses aqui no Brasil. Era aquela colonização que envolvia pessoas que vinham da metrópole para produzir algo, construir uma riqueza, cuja maior parte iria voltar para a metrópole, tá? Foi isso que aconteceu nas colônias do sul. As pessoas que vieram para as colônias do sul não vieram com a intenção de ficar, de refazer sua vida, mas sim de explorar, e elas tinham constante contato com as pessoas da metrópole, portanto com os ingleses, tá? O que vai definir isso? A característica da economia. O solo e o clima das colônias do sul eram muito propícios para uma agricultura de grande porte. Logo, a economia de lá não foi voltada para abastecimento, para o mercado interno, ela foi voltada para o mercado externo, aquele sistema monocultor, o plantation, lembra? Uma propriedade grande onde se planta só um produto em grande quantidade para ser vendido para fora. É claro que se produzia também outros subsídios para a alimentação, mas o foco era produzir grandes quantidades, sobretudo de fumo, de algodão, para enviar para o mercado externo através da metrópole que era a Inglaterra. Essa característica da agricultura, grandona, monocultora, plantation, fez com que as colônias do sul dependessem da escravidão, da atividade de escravos africanos. Então, repito, a maior parte dos escravos que vieram cativos do continente africano foram para as colônias do sul. Entendida essa diferença entre colônias do norte e colônias do sul. Vamos agora ao processo que levou à independência. Primeira coisa, as ideias iluministas vão chegar aqui no continente americano e isso faz toda a diferença. Como essas ideias vão chegar? Primeiro, lá nas colônias do norte, onde o pessoal estava muito mais ligado em desenvolvimento, em promover uma autonomia do território, em melhorar sua condição, em vez de só produzir, explorar e enviar para fora, logo surge uma diferença interessante em relação ao sul. As
colônias do norte já tinham estabelecimentos de ensino. Isso era muito estimulado também pela característica da religiosidade. As igrejas protestantes prezavam muito por essa questão de que a pessoa tivesse conhecimento, sobretudo a alfabetização, para poder fazer a leitura dos textos bíblicos. Então, os estabelecimentos de ensino no norte se desenvolveram rápido, onde há educação, há pesquisa, há processo de novas descobertas. Então, isso facilitou para as ideias iluministas chegarem lá naquelas colônias do norte, tá? Como que elas chegaram? Principalmente por meio dos livros, tá? Pessoas que conseguiam ter contato com o continente europeu trouxeram livros, sobretudo a enciclopédia, para conseguir disseminar aqui pelo continente americano essas ideias iluministas. Um outro meio também foram alguns jovens estudantes americanos, mas que eram de famílias um pouco mais ricas, que conseguiram estudar na Europa e lá tiveram contato com as ideias iluministas. O que vai acontecer? As ideias iluministas, sobretudo aquelas da liberdade de expressão, da soberania do povo em relação ao direito de escolher o seu governo, essas ideias vão chegar para os líderes, as lideranças locais. Cada uma das 13 colônias tinha um líder, tá? Então, muitas dessas lideranças vão começar a ver nas ideias iluministas uma possibilidade de melhoria, de crescimento, e vão começar a gostar daquelas ideias que pregavam, sobretudo, a questão da liberdade, tá? Então, o colonialismo, a coisa de uma nação que se considera mais desenvolvida, que era o caso da Inglaterra, ter direito de posse e de mandar politicamente numa outra, vai começar a ser questionada. Então nós temos aí ideias iluministas chegando, né, estimulando as pessoas a pensarem diferente, e aí vai acontecer um processo que vai ser mais ou menos assim, a faca e o queijo na mão, que vai ser um processo de crise entre as colônias e a metrópole Inglaterra. Por quê? Vamos entender. Motivo da crise. Mais ou menos nos séculos 17 para o 18, dos anos 1600 para os anos 1700, a Inglaterra vai se envolver em vários conflitos lá na Europa. Um deles foi muito intenso, foi a Guerra dos 7 Anos contra a França, tá? Nós sabemos que uma guerra, ainda que seja vencida, ela gera muitos custos. Isso acontecia muito naquele momento, né, onde quase tudo era resolvido por meio da guerra. A Inglaterra entra nesse conflito com a França, investe muito dinheiro, aumenta muito suas despesas. O que a Inglaterra vai fazer para tentar recuperar um pouquinho desse prejuízo que ela teve nessa guerra contra a França? Ela vai aumentar o valor dos impostos que ela cobrava aqui na colônia, aqui na América, que eram as 13 colônias americanas, tá? Então, para cobrir o prejuízo da guerra, ela vai aumentar o valor desses impostos. E ela cria uma série de leis novas, por exemplo, lei do chá, né? Lei do selo, dizia que toda correspondência agora que fosse sair da colônia tinha que comprar um selo, né, que viesse lá da metrópole. A lei do açúcar, só se podia comprar o açúcar que viesse no navio inglês, tá? Entre várias outras leis que era uma forma de prender os americanos à vontade da metrópole, né, uma dependência muito maior. E isso, é claro, vai desagradar os americanos, sobretudo os das colônias do norte, que foram acostumados a ter uma certa independência econômica. E aí surgem os primeiros protestos dos colonos, né? Por exemplo, afundaram um navio cheio de chá que veio no porto lá de Boston, fizeram uma série de outros protestos para mostrar para a metrópole inglesa que o pessoal daqui não estava satisfeito com esse aumento de imposto não, tá? O que vai acontecer? A reação da Inglaterra não vai ser de tentar negociar, nem de tentar baixar os impostos, não. Pelo contrário, ela vai aumentar ainda mais, vai reprimir muitos desses protestos de forma muito violenta e vai declarar chamadas leis intoleráveis. Por que elas foram chamadas de intoleráveis? Porque para os americanos representava a completa ausência de liberdade em relação a seus procedimentos econômicos. Essas leis intoleráveis, resumindo, elas determinavam o fechamento de quase todos os portos que existiam nas 13 colônias, tá? Funcionaria só um com total controle da metrópole. Só entrava e só saía navio inglês. Isso gerou muita revolta. O que vai acontecer? Representantes das colônias vão entrar em contato e resolver fazer um congresso, tá? Lá na Filadélfia. O primeiro foi em 1774. Representantes das 13 colônias. Se não me engano, foram de 12, apenas um
não tomou parte, que foi o estado da Geórgia. Nesse primeiro Congresso da Filadélfia, de 1774, a ideia deles ainda não era a independência, tipo, vamos nos separar da Inglaterra, não. A ideia deles de início era uma tentativa de negociação com a coroa britânica, né, com os reis, para reduzir aqueles impostos todos lá que eles tinham aumentado. Só que a coroa, quando recebeu o documento que eles montaram nesse congresso, não fez nenhuma concessão. Simplesmente disse, nós não vamos voltar atrás de nada, vamos manter todos os impostos e ainda vamos criar mais alguns. Resultado, nos anos que se seguiram, esses impostos foram gerando muito mais descontentamento, o que levou os chefes, os representantes das colônias, a fazerem o segundo Congresso da Filadélfia, 2 anos depois do primeiro, tá? Ele começa em 1776, se estende até 1781. Professora, eles ficaram 5 anos reunidos? Não. Tinha várias reuniões e voltava para ir conversando, decidindo as coisas. Como a coroa britânica não recuou em nenhuma das decisões da carga de impostos, os membros do Congresso da Filadélfia eram representantes de cada colônia, exceto a Geórgia, que não quis participar, decidiram-se pela guerra. Bom, já que a Inglaterra não quer recuar, não quer entrar em acordo conosco, vamos partir para a guerra e agora o nosso objetivo não é só mais reduzir os impostos. Nós queremos agora a independência das 13 colônias do continente americano. Entraram em guerra, certo? E depois de alguns anos, as 13 colônias vão sair vitoriosas do conflito. Uma coisa super importante aqui pra gente lembrar. Adivinhe qual foi o país lá da Europa que mandou tropas para aqui, para a América, para ajudar os americanos contra a Inglaterra? Aquele país que era grande concorrente econômica da Inglaterra lá na Europa, a França. Então, os representantes das 13 colônias, os exércitos que se formaram aqui, contaram com um grande apoio da França e conseguiram sair vitoriosos desse conflito. E aí, em 1784, a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias que ela possuía aqui na América. Depois disso, é a segunda parte desse nosso estudo, a gente vai ver o que vai acontecer com o território e com as decisões políticas aqui das antigas 13 colônias que agora vão passar a se chamar Estados Unidos da América. Certinho, pessoal? Essa é a primeira parte de nossa aula. Um abraço a todos vocês. Saudade!